vocês, vai se apresentar e vai falar para vocês. Espero que vocês tirem as dúvidas de vocês, já coloquem as dúvidas no chat que a Nick depois vai responder. Nick, agora é com você, amiga. Então tá ok, gente, vamos lá, vamos começar então, sem mais delongas. Eu vou falar com vocês, né, nossa conversa hoje vai ser sobre inclusão escolar e direitos, né, direitos de pessoas com autismo. A gente sabe que a gama de direitos de pessoas com autismo, né, graças a Deus, né, com muita alegria, hoje ela é muito ampla, né, essa gama de direitos. Então eu até comentei com a Lari, que se eu for falar de todos os direitos, eu não vou conseguir me aprofundar, a gente, né, não ia conseguir ser muito assertivo, né, muito produtivo aqui nessa oportunidade. Então, o que eu pensei? Eu vou falar mais agora sobre inclusão escolar, né, o tema da minha fala vai ser inclusão escolar, que eu sei que é um tema que vocês têm, né, muitas dúvidas a respeito disso. Eu trabalho com isso, né? Hoje eu completo, inclusive, 10 anos, né? Faz 10 anos que eu estou dentro do Ministério Público de Santa Catarina, trabalhando como analista. Então, eu tenho bastante a propriedade para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu trabalho, com o qual eu trabalho no meu dia a dia, né? No Ministério Público, na minha atuação. Eu atuo no Centro de Apoio da Infância e Juventude, então as promotorias de justiça direcionam a nós todas as dúvidas a respeito desse assunto, né? Não só da inclusão escolar, mas tudo que envolve o universo dos direitos da criança e do adolescente. E, né, crianças e adolescentes autistas estão naturalmente dentro desse universo, então a gente trabalha muito esse tema. A gente tem, inclusive, um curso oferecido pelo Ministério Público, que depois eu passo para vocês o link, no finalzinho, o link, se vocês quiserem se inscrever nesse curso. É um curso gratuito, aberto para qualquer interessado, em que a gente esclarece todas as dúvidas também sobre o tema da inclusão escolar. Então, assim, ela é nossa campeã de dúvidas, então eu vou falar sobre isso durante essa palestra, mas no final, se vocês quiserem fazer perguntas sobre outros temas, sobre outros direitos, que não são específicos de inclusão escolar, eu posso esclarecer, né? Aquilo que está na minha alçada eu esclareço, o que eu não puder esclarecer eu posso direcionar vocês também, o que eu puder, ou então eu posso pesquisar depois, mas eu acho importante eu focar na inclusão, porque é o tema para a gente poder trabalhar bastante, aprofundar bastante hoje, e vou falar um pouquinho de planos de saúde também, porque a Lari me falou que é um tema que ensejam muitas dúvidas de vocês, né? Então eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada nessa questão de planos de saúde, que não é a área em que eu atuo, mas eu conversei um pouco com algumas pessoas, né? Até o meu pai, por coincidência, atua nessa área, troquei uma ideia com ele, vou poder falar um pouco sobre isso com vocês. Então, eu vou focar nesses dois assuntos, né? Falar sobre inclusão escolar, no finalzinho eu toco um pouco nesse assunto dos planos de saúde, das coberturas, de tratamentos e tal, e daí, por último, a Lari vai me passar os questionamentos de vocês, eu vou esclarecendo aquilo que eu puder esclarecer, tanto sobre esse tema, né, que vai ser objeto da minha palestra, como os temas que vocês acharem importantes, né, que eu possa contribuir de alguma forma. Tá ok? Então, beleza, vamos começando. Essa foto aqui é minha com meu irmão, né? Eu tenho um irmão que tem autismo, ele foi diagnosticado durante a infância, o Matheus, né? A Lari conhece bem, a Maria Júlia conhece bem, vários de vocês já devem ter ouvido falar no Matheus, porque ele tem até um Instagram, ele dá dicas de livros, ele tem hoje 24 anos, e, assim, a gente é muito apaixonado por ele é uma pessoa incrível, assim, eu vou falar muito dele no decorrer dessa apresentação, porque eu vou falar muito do direito na teoria, como está previsto na lei, mas também na prática, né? Então, eu tenho esse privilégio de poder acompanhar a inclusão na prática através do meu irmão, né, dentro da minha própria família. Então, isso me traz um olhar muito completo a respeito da temática da inclusão. Então, começando aqui, né, o meu nome, né, Nicole Matos Corrêa Hernandes, eu sou analista no Ministério Público de Santa Catarina, hoje completando 10 anos nesse cargo que eu me orgulho muito de trabalhar. Então, eu trabalho nesse Centro de Apoio da Infância e Juventude, e também tenho orgulho de dizer que hoje eu sou ativista das causas autistas e da inclusão, né? Eu trabalho em muitas parcerias com a Lari, palestras, vídeos, na pós-graduação, enfim. Eu fico muito feliz de ter encontrado a Lari nesse caminho e hoje poder dizer que eu sou uma ativista também dessa causa, que eu sou
pela qual eu sou completamente apaixonada. E tenho o irmão Matheus, né, que tem 24 anos hoje no Espectro. Por muitos anos eu acreditei que para defender a inclusão eu precisava ser promotora de justiça, foi até aí que eu conheci a Lari nessa trajetória de estudos, mas depois eu percebi que, na verdade, é uma carreira maravilhosa, mas não se encaixava no meu projeto de vida. E como uma das belas surpresas do destino, né, enquanto eu ainda estava buscando esse caminho, eu encontrei num grupo de estudos a Lari Lafayette, né, que é uma mulher admirável, com uma história linda, maravilhosa, né, que eu realmente sou encantada pela história da Lari. A gente já se conheceu pessoalmente, a gente já conheceu Augusto, né, o marido dela, a família dela, e ela é uma grande amiga que me conectou com outras pessoas incríveis, né, a gente virou uma corrente do bem, e assim, e a gente luta juntas pela causa da inclusão, né, tanto eu quanto a Lari, quanto tantas pessoas fantásticas, né, a Maria Júlia que está aí, nós nos demos as mãos, né, para lutar por essa causa tão incrível que é a causa da inclusão. Bom, aqui está uma foto minha, né, com a Lari e com o Augusto, na exposição, que eu acho que vai fazer um ano agora, né, da exposição que o Augusto participou lá, que ele fez lá em São Paulo, maravilhosa, né, ali a gente já teve o nosso primeiro contato físico, pessoal, foi maravilhoso, inclusive, né, foi uma oportunidade muito especial. E mais pessoas que eu fui conhecendo nesse caminho, né? Eu conheci o grupo que a Lari comentou. Eu tenho um grupo do qual eu participo, que é o grupo Irmãos do TEA. É um grupo muito bacana, é um grupo com várias irmãs de pessoas com autismo, né? Aqui são fotos de algumas das participantes. Tem a Helena, tem a Rafa, elas são fonoaudiólogas, trabalham com a inclusão, com o autismo na vida profissional, na vida pessoal. Várias meninas, por coincidência, a gente só tem irmãs no momento, mas nosso grupo é aberto para irmãos, para irmãs, porque realmente existia essa carência, né, de ter um grupo formado exclusivamente por irmãos. A gente tem, inclusive, um Instagram muito bacana e a gente trabalha muito essa questão da inclusão nesse Instagram também. E tem também o Grupo Autistas Unidos, né, que é organizado pela Lari, que eu também tenho a felicidade de participar. E daí eu tenho um perfil no Instagram, né, que é o canal do meu irmão. Ele tem um grupo, ele tem um perfil no Instagram onde ele compartilha vídeos sobre livros, com dicas de livros, porque ele tem hiperfoco em geografia e história, né? Ele gosta muito, muito de ler. Esses dias ele leu um livro de 1 quilo de história, assim, maravilhoso, assim, que ele realmente leu, ele devorou o livro, porque ele realmente gosta muito, muito de ler. E através dessa minha experiência com meu irmão, eu também comecei a compartilhar experiências e vídeos comigo, né, para desmistificar muitas questões do autismo, para poder trabalhar muito a questão da inclusão, acabar um pouco com esses estereótipos, com esses preconceitos, através de vídeos, né, de imagens nossas, né, que a gente produziu para as nossas redes sociais. Então, eu tenho o Instagram, o Matheus tem também, o dele é o vida_d_autista, e o meu é Nicole com 2 L's e Yellow, né? Yellow de amarelo em inglês, tudo junto, onde a gente compartilha esses conteúdos. Aí aqui, né, o meu perfil, Nicole Yellow, é esse aqui. Então, a gente faz lives, grava vídeos, inclusive sobre a inclusão escolar, né, que é um tema importante. Eu fiz um vídeo com os amigos do meu irmão, que acompanharam ele durante toda a trajetória escolar dele, e numa festinha de aniversário que ele fez um pouquinho antes da pandemia, eu pedi para eles gravarem espontaneamente ali na hora, relatos, né, da experiência deles na inclusão do meu irmão, e foi, assim, incrível, assim, foi emocionante. Eu fiz questão de postar esse vídeo no dia de Natal, porque eu falei que era um presente de Natal para o mundo, ver esse vídeo, ver o quanto a inclusão é transformadora, o quanto ela é poderosa, o quanto ela é positiva, e não só para as pessoas incluídas, né, como meu irmão, como esse colega dele, por exemplo, que aparece na foto, que tem síndrome de Down, mas para todas as pessoas que incluem, porque elas têm um ganho incrível, assim, um ganho como pessoas mais solidárias, mais empáticas, pessoas mais humanas. Então, assim, elas mesmas falaram pelas palavras delas na hora, né? Não teve nem como ensaiar ali, foi uma coisa do coração mesmo, e foi muito incrível. É a prova do quanto a inclusão escolar é importante, que é o tema que a gente vai falar hoje. Eu publiquei um vídeo do meu irmão que mostra o hiperfoco dele em capitais do mundo, então ele tem uma facilidade muito grande nessa área de geografia e história. Ele tem os livros dele, né? Como eu comentei, essa aqui é a biblioteca dele lotada de livros, porque ele realmente é apaixonado por leitura.
E no Ministério Público, né, como eu falei, eu trabalho há 10 anos já no Ministério Público e eu tenho o privilégio de poder estar à frente de campanhas, por exemplo, de inclusão de pessoas com autismo. A gente tem uma campanha que a gente lançou no dia 2 de abril desse ano, uma campanha, assim, maravilhosa. A Lari conhece bem, a gente já conversou muito sobre ela, o nome dela é As Entrelinhas do Autismo. Se vocês quiserem acompanhar, tem vários vídeos de crianças, adolescentes, a gente fez uma live fantástica sobre o assunto. Todo esse material, esse conteúdo tá na página do Instagram do Ministério Público de Santa Catarina, que é onde eu trabalho, né? Então, se vocês quiserem acessar Ministério Público SC, todos esses materiais estão ali. E quem quiser também ter acesso, eu tenho um link que eu até vou compartilhar com a Lari depois, se vocês quiserem, com todos esses materiais. Então, se vocês quiserem ter acesso a todos esses materiais da campanha, assim, ficou fantástico, ficou muito bem feito. A gente tem um setor de comunicação muito maravilhoso e eles fizeram vídeos incríveis. Se vocês tiverem interesse, a gente vai, eu posso divulgar para vocês. E em breve, né, já dando um spoiler, a gente vai lançar uma cartilha direcionada a pais e mães de pessoas com autismo, e é muito incrível, assim, gente, é um material muito bem feito, muito maravilhoso, e que foi produzido, assim, com muita cautela, com muito cuidado, a gente ouviu profissionais... Eu tô com um pouquinho de tosse, que eu tô meio gripada, então não reparem se eu interromper aqui para dar uma tossida, para tomar um chá. Nunca apareceu. Então, basicamente é isso. Assim, a gente tem vários materiais que eu vou passar para lá para divulgar para vocês. Cartilhas direcionadas a professores, cartilha direcionada a pais, cartilhas direcionadas a estudantes também, porque a gente sabe o quanto é importante que os estudantes se conscientizem a respeito do autismo. Então, esse material vai ser lançado nesse ano ainda, se tudo der certo, até o início do ano que vem, e a gente vai divulgar para vocês. Então, essa campanha vai trazer cartilhas, folders, materiais que vão ser direcionados, como eu falei, né, para escolas, pais de pessoas com autismo e a sociedade de forma geral. Aqui o meu irmão, né, ele fez um videozinho, ele gravou um videozinho para essa campanha. E daí aqui falando rapidamente a minha família, né, para vocês, para contextualizar, eu tenho meu pai, que ele é muito dedicado à inclusão, como muitos de vocês, né, pais, ele realmente se dedicou muito à inclusão do meu irmão, e a inclusão escolar bem sucedida do meu irmão, que eu vou falar mais para frente, foi por muito esforço do meu pai lutou bravamente, né, vocês podem imaginar, mais de 20 anos atrás, a inclusão ainda era muito incipiente, né, as escolas tinham muita resistência, as leis não eram tão claras como elas são hoje, então as dificuldades eram maiores, e meu pai lutou ferrenhamente pela inclusão do meu irmão, e foi uma peça essencial nessa inclusão. A minha mãe também se dedicou muito à inclusão do meu irmão, e ela, inclusive, viajou para o Canadá com o meu irmão, porque eles tinham hiperfoco no Canadá, em geografia e tal, e ela fez questão de viajar com ele sozinha, sem falar inglês, como muitas de vocês, né? São aqueles sacrifícios que as mães às vezes fazem, né? De fazerem coisas que elas jamais imaginariam, se desafiar em prol da felicidade do filho de vocês, como a minha mãe fez. Tenho uma irmã que é médica, inclusive eu tô aqui na casa dela, visitando ela. Ela se formou em medicina e fez o TCC, inclusive, na área do autismo, né? Na parte de avaliação de pacientes com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, ela fez um estudo, uma pesquisa a respeito do assunto. E aqui a nossa família, né? Só para apresentar um pouco para vocês, né? Como todas as outras, e muitos de vocês vão se identificar, já errou querendo acertar. A gente já teve várias questões no meu irmão que a gente achou que estava certo, estava errado, mas o nosso amor, a nossa união, a nossa luta pela inclusão sempre nos fortaleceu, sempre renovou nossas energias, e porque a gente quer ver o Matheus, acima de tudo, feliz, porque o objetivo de todos nós, seres humanos, é sermos felizes, e dos autistas, como seres humanos, não seria diferente, independente de qualquer condição. Então, vamos lá, gente. Agora vamos começar a parte, agora mão na massa mesmo, né? Já apresentei para vocês a minha história, um pouquinho da minha família. Agora a gente vai conversar sobre a parte jurídica, a parte técnica. Eu vou buscar usar termos simples para vocês, para que vocês entendam. Não quero falar a linguagem jurídica que a Lari conhece, né? O juridiquês, porque eu sei que muitos de vocês não têm essa familiaridade, o que é natural, mas qualquer dúvida, qualquer expressão que vocês não entenderam, que vocês tiverem alguma dificuldade, vocês deixem depois nas perguntas, que eu vou
adorava, eu tenho o maior prazer de esclarecer para vocês. É que às vezes a gente acaba, como a gente fala muito com as pessoas do direito, né, no dia a dia, né, eu falo muito com promotoria e tal, então eu acabo não, às vezes eu acabo não tomando essas cautelas, tá? Então vamos lá, a gente vai falar da lei. Como é que funciona a questão da inclusão em termos de leis brasileiras, tá? A gente tem a Constituição Federal, né, que é a nossa norma maior do Brasil, assim, a norma mais importante do Brasil, que está acima de todas as outras. É como se fosse, assim, fazendo uma comparação, né, seria como se fosse a Bíblia, né, a norma que está ali acima de todas as outras. Então, é a nossa Bíblia jurídica, digamos assim. E a Constituição Federal, ela prevê no seu artigo 208, inciso 3º, ela garantiu a integração dos estudantes com deficiência no ensino regular, com atendimento educacional especializado. O que isso quer dizer? Né? Que o Estado tem que garantir a educação de todos, né? E as pessoas com ou sem deficiência, garantindo um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, gravem muito essa palavra, porque a gente percebe muito na prática, né? As promotorias nos perguntam muito, porque muitas vezes as escolas têm essa resistência de receber as crianças, né, ou adolescentes com deficiência, porque elas acham que elas têm a opção de escolher se elas querem ou não. E, na verdade, elas não têm essa opção. Vocês vão ver ainda, a gente tem normas que esmiuçam mais isso, mas, na verdade, as crianças com deficiência, elas têm o direito, como qualquer criança, né, o adolescente também, a frequentar a rede regular de ensino. Então, a preferência, a prioridade, a regra é que elas frequentem a rede regular de ensino. Existem casos excepcionais em que elas podem ser dispensadas de frequentar, mas não é dispensada pela escola, é dispensada no sentido de que os pais, se a criança se enquadrar em alguns requisitos específicos, como questões de saúde, dignidade, né, direitos fundamentais que podem ser violados por conta da frequência escolar, aí eles podem ser dispensados de frequentar. Mas são casos extremamente pontuais, extremamente específicos. Para vocês terem ideia, no meu trabalho a gente pegou casos de criança que, por exemplo, precisava de uma sonda, que tinha muita dificuldade, que estar na escola, presente em sala de aula, era um tormento muito grande. Então, nesse caso, ela poderia frequentar exclusivamente a PA, exclusivamente uma escola especial, mas isso, gente, é a exceção da exceção. A Constituição, como vocês podem ver, ela é muito clara. A gente já teve tempos em que existiam as escolas especiais, em que realmente existiam as classes especiais, mas, graças a Deus, esses tempos foram superados. A gente teve um decreto terrível ano passado, mas esse decreto ele foi suspenso. Então, o que prevalece hoje é isso. Crianças e adolescentes com deficiência devem estar preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, gravem isso, porque, assim, essa é a base da inclusão escolar. Tanto que está previsto expressamente na nossa Bíblia do ordenamento jurídico brasileiro, que é a nossa Constituição Federal. Tá? Agora a gente partindo para uma lei que é muito importante, né? Está um pouquinho abaixo da Constituição, mas é uma lei federal, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela trata também da inclusão, ela assegura uma série de direitos nesse artigo 58, que eu separei aqui para vocês. Aí ela esmiuça um pouquinho mais, né? Porque, assim, uma coisa é o estudante com deficiência estar preferencialmente na rede regular. Mas em que condições? Quais os direitos, né? Porque a gente sabe que, ainda mais, a gente pegando a esfera do autismo, né? O espectro autista, ele é muito amplo. Então, vão ter crianças que não vão precisar de segundo professor, crianças que vão precisar de atendimento educacional especializado, crianças que vão ter que frequentar classes multifuncionais, tem crianças que vão precisar de um monitor, que é aquela pessoa que precisa levar a criança para ir ao banheiro, ajudar nas necessidades de higiene. Então, assim, a gente sabe que o espectro, gente, ele é muito amplo. Então, assim, cada criança é única, né? Toda criança é única, todo autista é único também. Então, assim, ele vai ter... Um autista não é igual ao outro, né? Então, não tem como a gente colocar todo mundo na mesma caixa. Então, aqui, o que a lei faz? Ela prevê todos os direitos que eles têm e é como se fosse um cardápio, ó. Você pode escolher tudo isso aqui tá dentro do seu rol de direitos. Agora, o que você vai precisar ou não, aí tem que ser verificado caso a caso, tá? Em Santa Catarina, a gente tem todo um trâmite, um fluxo
fluxo de trabalho, tem uma Fundação Catarinense de Educação Especial que faz um estudo multiprofissional para cada estudante, e daí cada estudante vai verificar o que ele precisa de estrutura. Ele precisa de segundo professor, esse aqui precisa de atendimento educacional, aí ele recebe mais ou menos como se fosse uma carta, uma orientação, e a escola vai ter que suprir todas essas necessidades, sendo pública ou particular, tá? Esses direitos, todos os que eu vou falar, eles não têm restrição nenhuma, tá? É para a escola pública, para a escola particular, sem exceção. Não existe essa diferença. As escolas particulares, infelizmente, muitas, né, não dá para dizer que são todas, a gente sabe que a do meu irmão, por exemplo, foi uma escola fantástica, mas infelizmente tem muitas que não querem receber, que dizem que não é obrigação sim, tá? Isso está previsto expressamente na Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Deficiência. Mas só para dar uma pincelada aqui para vocês, né, são termos técnicos da educação, ela fala o que é educação especial, como que funciona, ela repete o que a Constituição diz, que deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, né? Porque a gente sabe que tem várias espécies de deficiência, né? Isso aqui abrange não só as pessoas com autismo, mas com qualquer deficiência, né? Então, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola, para atender toda essa clientela, o atendimento será feito em classes especializadas, sempre que, olha só como é interessante, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua inclusão, né? Não for possível a sua inclusão nas classes comuns. Então, vocês percebem que a própria lei diz que é exceção, é quando não for possível. Se é possível, esqueçam. Classe especial, frequência exclusiva da PAI, gente, isso não faz sentido. Não tem porquê. A oferta de educação especial é um dever constitucional do Estado, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, peraí, só puxar aqui rapidinho. E tem início nos 0 anos, né? Então, começa já na educação infantil. A criança tá ali, já entrou ali na creche, ela já tem esses direitos, né? Não existe uma idade específica, tá? Então, isso é importante também. Daí também tem a questão, né, de que os sistemas vão assegurar currículos, métodos, recursos educativos, organização específicos, né, professores com especialização adequada, né, os professores auxiliares, né, então tudo isso, toda essa estrutura, assim, é como se a lei de diretrizes e bases da educação colocasse todo um cardápio aqui, né, de todos os recursos que a educação especial possui, e daí cada criança, como ela é única, ela vai ter acesso aos recursos de que ela precisar. Porque, como eu falei, né, cada um vai ter suas peculiaridades, cada um vai ter suas necessidades que vão ser verificadas caso a caso, tá? Então, aqui, né? Então, eles devem assegurar, né, a todo e qualquer estudante atendimento, né, nas classes comuns, sempre que isso for possível, como eu falei. Em Santa Catarina, tá? Eu trouxe o meu exemplo de Santa Catarina porque é o estado onde eu trabalho, então eu conheço a legislação. Mas vocês podem, né, eu sei que vocês têm várias pessoas de outros estados, né? Então, pode ter muitas mudanças, né, algumas mudanças nessa parte de legislação estadual. Porque o que acontece? Tem a lei federal, que é a lei que traz as diretrizes, mas as leis estaduais, elas têm que trabalhar dentro daquela, como se tivesse que trabalhar dentro daquelas margens, né? Não pode desrespeitar a lei federal, por exemplo, né? Senão seria inconstitucional. No caso de Santa Catarina, a gente tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina que fala, né? Que deve ser fala da educação especial e tal, e diz que apenas os educandos diagnosticados com severos comprometimentos mentais, baixas funcionalidades, poderão ser atendidos exclusivamente em centros de atendimento educacional especializado, em educação especial, na área de deficiência mental, devendo os demais serem matriculados na rede regular. Então, a questão da frequência exclusiva das APAES, como eu posso, né, falar para vocês na prática, que é onde eu trabalho, é só em casos, assim, muito excepcionais, muito, muito mesmo. Então, em Santa Catarina, por exemplo, com base nessa normativa, a gente só aceita, né, orienta que a criança frequente a PAI exclusivamente, se for como o caso que eu falei para vocês, que a criança tem muito problema de saúde, né, como eu falei, poxa, ela tem que ir lá, ficar de sonda, ela fica desconfortável em sala de aula, não consegue, é um sacrifício estar lá. Aí, realmente, né, quando o direito de estar lá não é tão preponderante quanto o direito dela poder ficar em casa e ter às vezes, até uma questão de uma estrutura melhor para a saúde dela, para a dignidade, aí tudo bem, ela pode ser dispensada, mas é a exceção da exceção.
Bom, então daí é que a gente trata a lei disso, né? Como eu falei, a gente tem essa parte que fala apenas os casos de severos comprometimentos podem frequentar exclusivamente essas escolas especializadas. Então é basicamente isso que acontece. E daí essa avaliação, né, não é a escola que faz, né? Porque o que acontece muito, gente, na prática, vocês já devem ter visto, é a escola particular dizer, ai, mas eu acho que seu filho não tem condições. Não é a escola que vai dizer, não, tanto escola particular ou pública, ela não tem competência para decidir isso. Tem que ser uma equipe multidisciplinar que seja composta por profissionais da psicologia, do serviço social e da educação, que vai dizer se aquela criança está ou não apta a frequentar a rede regular de ensino. Então, essa decisão não pode ficar a cargo da escola, porque ela tem que ser, tem que ser feita, né? Tem que ser formada, amparada por profissionais de todas essas formações aqui, tá? Então, aqui no caso de Santa Catarina, como eu falei, minha realidade, a gente tem uma Fundação Catarinense de Educação Especial, que funciona muito bem, inclusive, né? Ela emite esses estudos, né? Então, quando a criança, por exemplo, ela frequenta a rede estadual de ensino e ela tem alguma questão ali, né? Por exemplo, foi diagnosticada com TEA, ela é encaminhada para a fundação faz um estudo e a partir desse estudo, né, multiprofissional, eles definem, né, multidisciplinar, eles definem quais são os recursos que essa criança vai precisar daquele cardápio ali que eu falei e se realmente ela precisa ser dispensada porque não há condições dela estar frequentando a escola regular, mas isso é feito por essa fundação e é um estudo muito aprofundado, muito específico, não é um estudo feito de qualquer jeito, porque tem que ser algo muito bem feito, né? Muito bem fundamentado. Então, a gente orienta isso, né? Que só sejam dispensados da educação regular apenas estudantes com severíssimos comprometimentos clínicos e participação da criança escolar possa gerar efetivo risco de vida ou saúde, para vocês verem como é específico e como é excepcional. Isso é o nosso entendimento do meu centro de apoio, onde eu atuo, em Santa Catarina. Então, vocês podem perceber que, assim, são situações extremamente pontuais. Então, agora, os demais estudantes que não tiverem comprometimento e estiverem na idade escolar obrigatória, né, que é dos 4 aos 18 anos incompletos, não poderão ser dispensados de frequentar a rede regular, tá? Então, eles todos não poderão deixar de frequentar a rede regular. Então, aqui fala, né, do serviço de atendimento educacional especializado, é um serviço próprio da educação inclusiva, e daí é prestado por profissionais da educação, daí atende às especificidades. Então, a educação especial ela é muito ampla, né? Ela vai englobar os professores de educação especial, as salas multifuncionais, né, de recursos. Então, ela é bem ampla, porque geralmente o que acontece? A criança, né, vocês devem acompanhar, que tem autismo, ela frequenta a rede regular de ensino normalmente com as outras crianças, mas muitas vezes no contraturno ela faz uma atividade, né, na sala de recursos, ela tem o auxílio de um professor, né? Então, tudo vai depender das necessidades que forem constatadas no caso dela. Então, basicamente é isso, né? Então, aqui só para fechar esse ponto, para não deixar nenhuma dúvida. Os estudantes que não evidenciarem severos comprometimentos mensais de baixa funcionalidade não poderão deixar de se matricular na rede regular. A própria escola, por sua vez, deverá encaminhá-los para serviços complementares de que necessitem, seja o SAED, né? A gente chama de SAED em Santa Catarina, não sei se vocês também, e que poderá ser oferecido na AMA, muitas AMAs, né? Associações de amigos de autistas, né? Elas prestam esse serviço, né? Existem escolas de autistas, até que eu sei que em Passo Fundo, que é de onde a Manué, eles têm uma escola fantástica ali, especialista de autismo, mas é uma escola que eles frequentam no contraturno, que só frequentam exclusivamente os casos severos, então isso é sempre bom ratificar. Então, tudo que for necessário deve ser oferecido para eles, tá? Agora eu vou para a Lei Berenice Piana também, né, que vocês devem conhecer, é uma lei bem específica do autismo, né, e ela traz algumas diretrizes muito importantes, né, ela considera a pessoa com transtorno do espectro autista, aí ela fala aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma desses incisos, aí ela delimita, né, o que seria uma pessoa com autismo em termos clínicos, autista em termos clínicos, então é legal para vocês saberem, né, com base no diagnóstico certinho, né, como que vocês enquadram o filho de vocês no espectro, então ela traz essas diretrizes aqui,
E eu acho bacana porque ela esclarece uma coisa muito importante, né? Que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O que isso quer dizer? Que todos os direitos que se aplicam às pessoas com deficiência se aplicam, por extensão, às pessoas com autismo. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi um marco muito importante de 2015, né, o Estatuto da Deficiência, todo ele se aplica às pessoas com autismo. Não é à toa, né, que vocês já devem ter visto aquelas plaquinhas que eu até coloquei ali, eu sempre mostro para lá, eu vibro quando eu vejo. Eles têm que colocar, né, porque tanto assim como tem prioridade, né, para quem é deficiente físico, quem é idoso, os autistas, né, têm direito à prioridade nas filas, prioridade, né, em qualquer lugar que eles frequentarem, então esse direito tem que ser assegurado, porque eles são considerados pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, então os direitos têm que ser garantidos, né? Então tá tudo certinho aqui, ela explica bem certinho a questão até da fita do quebra-cabeça, é o símbolo do autismo, então sempre que vocês virem essa fitinha, é sinal de que está sendo respeitado, mesmo que não tenha fitinha, tem o direito também, mas a gente sabe que a fitinha facilita muito, né? Porque ela é bem visual ali. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo vários lugares colocando a fitinha, cada vez mais se conscientizando. E, na verdade, eles são obrigados, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, mesmo sendo obrigados, muitos não colocam. Então, é bem importante trazer isso aqui para vocês, tá? Essa questão da fitinha aqui, esses direitos. Tem a carteirinha também que foi bem recente, a carteira de identificação da pessoa com autismo, que é muito importante também, gente, vocês irem atrás dessa carteirinha, é um direito, né? É uma lei muito recente, a Lei Romeu Mion, e ela definiu essa questão da carteirinha, é muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, assim, na verdade, ignorância, né? Porque elas, como o autismo não tem cara, né? Diferente da síndrome de Down, por exemplo, que tem os traços visuais ali, físicos, o autismo não tem cara. Então, muitas vezes, né? Isso já aconteceu comigo, né? Com meu irmão. A gente foi numa fila no aeroporto, né? A gente tinha direito à prioridade, a gente levou o laudo do meu irmão, mas as pessoas olham meio feio, meio atravessado, porque elas olham que aparentemente não existe nada que justifique uma prioridade, ficam com aquela cara. Então, se você tem a carteirinha, você pega a carteirinha, mostra, acaba com a discussão. Muitas vezes os funcionários das empresas, né, às vezes supermercado, funcionários de shoppings, até peguei um caso esses dias, de que eles não sabem, não têm essa consciência, né? Então, se você pega a carteirinha é bem esclarecedora. A gente, em Santa Catarina, a Fundação Catarinense que emite as carteirinhas, mas é legal vocês irem atrás no estado de vocês, pesquisarem onde que fazem essas carteirinhas, porque é um direito dos das pessoas com autismo, né? Então, vocês irem atrás é uma coisa muito importante. Mesmo na pandemia, eu sei que lá em Santa Catarina eles continuaram emitindo, então essa carteirinha é bem bacana para vocês terem os direitos mais assegurados ainda, tá? Então, aqui os direitos das pessoas com autismo, né? O acesso à educação é um dos direitos. E agora, passando para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Tratando ainda da inclusão, a educação é um direito da pessoa com deficiência. Como eu falei, o autismo se enquadra como uma pessoa com deficiência em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, inclusive no ensino superior. Então, isso não é só na escola, né? Tanto na escola quanto no ensino superior, eles têm o direito, né? Dever do Estado, da família, da comunidade, da sociedade, a assegurar uma educação de qualidade à pessoa com deficiência. Então, isso está bem destacado aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí o artigo 28, que é um artigo muito importante, né? Gravem esse artigo, peguem esse artigo, estudem esse artigo de cabo a rabo, porque ele é a base, a espinha dorsal da inclusão escolar, e essa lei é extremamente importante, é uma lei federal, independente do estado em que vocês morarem, vocês podem utilizar essa lei. Então, peguem essa lei, né? Anotem, pesquisem, copiem, colhem, tal, e leiam, decorem, porque esse artigo, né, que se vocês precisam, quando vocês forem buscar escolas para os seus filhos, buscar que os recursos sejam garantidos, esse artigo 28 vai ser a base de vocês para fundamentar esses pedidos, porque ela fala aqui, né, que o poder público deve assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo da vida. Aí que fala, né, aprimoramento dos sistemas, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, inclusão em conteúdos regulares, curriculares
em cursos de nível superior, educação profissional, de temas relacionados a pessoas com deficiência, projeto pedagógico, né, que trate do atendimento educacional especializado, tudo que for de adaptação para atender as características dos estudantes, né, para garantir o pleno acesso ao currículo, em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Então, assim, gente, tudo que vocês precisarem está nesse artigo. É um artigo muito bom, ele é uma lei muito boa, que pode, sim, ser um grande instrumento, uma grande arma de defesa da inclusão, né, dos filhos, né, parentes, né, conhecidos de vocês que tenham autismo, tá? E aquela questão das escolas particulares, que eu comentei com vocês, aqui o parágrafo primeiro, ele deixa muito claro, né? Vocês podem esfregar nas escolas particulares essa norma aqui que ela deixa claro. As instituições privadas de qualquer nível e modalidade, aplica-se obrigatoriamente tudo que está previsto neste artigo. Então, assim, tudo que for necessário de recursos da educação inclusiva, a escola particular tem que oferecer, assim como a escola pública. Não existe distinção, gente, não existe. Isso aí eu posso afirmar para vocês com muita propriedade, porque eu atendo promotoria assim, há 10 anos, trazendo essa questão, e a nossa resposta é sempre a mesma, e quando eles têm que ajuizar a ação, eles ganham, e atendimento consolidado, tanto que esse decreto absurdo, né, tá sendo, graças a Deus, derrubado. Então, assim, gente, podem ficar tranquilos que existe uma norma respaldando vocês nessa luta aqui, e, inclusive, eles não podem cobrar absolutamente nada. Tá? Essa questão também de cobrança, eu não sei se apareceu aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó. Tá, não aparece ali, mas tem um outro parágrafo que fala que não pode ser cobrado nada, tá? Eles não podem cobrar nem um real de uma criança com deficiência. Não é assim, a criança precisa de um professor. Aí eles pegam o salário do professor, eles costumavam colocar isso como se fosse um valor extra para aquele pai pagar além da mensalidade. Isso não pode, isso é ilegal. Eles têm que pegar, né, assim como eles têm os gastos com manutenção, né, seja, né, pagamento de professor, folha de professor, de funcionário, eles colocam ali e rateiam dentro dos custos da escola, na planilha de custos da escola, e eles colocam ali no valor de todos os alunos indistintamente. E é corretíssimo, né, porque se você seguir o raciocínio, é como se a gente quisesse pegar uma rampa de um restaurante ou um banheiro adaptado e cobrar na conta daquela pessoa que usufruiu daquela rampa. Não faz sentido algum querer cobrar só daquela pessoa, sendo que é uma questão solidária, a gente vive em sociedade, né? Então, nada mais justo do que todos pagarem, né, esse valor. Então, a lei, ela simplesmente ratificou isso, deixou isso muito claro. A questão do decreto 10.502, né, eu gosto de falar porque, assim, é absurdo, né, esse decreto, ele foi de setembro de 2020, graças a Deus ele já está suspenso, espero que morra, seja enterrado de vez, porque ele é absurdo, ele é uma regressão à inclusão, ele traz de volta, né, ele ressuscita a escola especial como uma forma de inclusão, sendo que a escola especial não é, gente, segregar, não é incluir, isso não é saudável nem para criança com deficiência, nem para que não é, porque não faz sentido ser criado numa bolha, gente, a sociedade é plural, né, então não faz sentido ter crianças com deficiência numa escola e criança sem deficiência numa outra escola, não faz sentido algum, isso é absurdo, é retrógrado, e espero que esse decreto nunca mais volte, porque foi, assim, um lapso terrível da nossa história da inclusão, que a gente quer mais que ele seja apagado. Então, assim, né, ele foi um retrocesso para a educação inclusiva, eu nem vou me alongar muito, porque espero que ele fique no passado, então a gente nem vai precisar se preocupar com ele, né? Mas só para vocês entenderem, esse decreto queria incentivar a separação das salas de aulas e das escolas para crianças com deficiência. Era uma medida retrógrada e que, historicamente, fez com que as escolas comuns não aceitassem pessoas com deficiência. É horrível, as escolas particulares estavam usando e abusando desse decreto, e porque é óbvio, né, que elas iam usar isso para poder excluir as crianças, mas espero que isso nunca mais volte, porque foi absurdo. O STF, em dezembro de 2020, ele suspendeu esse decreto e espero que ele fique suspenso, como eu falei, que ele morra, né, seja enterrado de vez e não volte nunca mais, né? Então, aqui eu só falei aqui, porque o próprio STF, né, só para falar, que ele aqui fala, né, qual foi o argumento, né,
que não cabe ao poder público recorrer a institutos das escolas especializadas, escolas e classes especializadas, para deixar de tomar providências para a inclusão de todos os estudantes, né? A Política Nacional de Educação Especial que eu comentei com vocês, ela contraria esse modelo, porque, na verdade, eles queriam, com esse decreto, deixar de enfatizar a prioridade da matrícula desses educandos no sistema geral. Então, é absurdo, assim, né? Até o ministro Barroso, né, o ministro do STF, falou que a possibilidade de revisitar o tema da educação especial de pessoas com deficiência que afeta a comunicação, em particular no que diz respeito à educação de surdos, né, é importante, né? Então, eles estão estudando esse tema, já ouviram várias pessoas em audiência pública e tal, e se tudo correr bem, esse decreto nunca mais volta, porque ele é um retrocesso e vai totalmente contra a todas aquelas normas que eu falei para vocês. Então, a gente avançou várias casinhas, né, na evolução da inclusão, é como se esse decreto fosse, assim, uma puxada para trás, assim, então não faz sentido algum. Então, aqui, só para falar agora inclusão escolar na prática, né? Eu acabei a parte teórica, né? A parte mais densa, a parte jurídica para vocês. Se quiserem, depois eu mando a minha apresentação para vocês também, se vocês quiserem ter acesso, né? Para estudarem esse assunto. Mas eu vou falar agora rapidinho para vocês, deixa eu até acompanhar meu horário aqui, senão eu me alongo, ó, já são quase 9 horas. Que eu vou falar rapidinho para vocês da inclusão escolar na prática, tá? Que foi a minha experiência pessoal com o meu irmão, com o Matheus, né? Eu falei da minha experiência profissional, agora a minha experiência pessoal. O que aconteceu com o meu irmão, né? Foi uma inclusão escolar muito bem sucedida, mas para a gente chegar a essa inclusão escolar bem sucedida, nós tivemos várias pedras no nosso caminho, vários obstáculos. Escolas que não queriam recebê-lo, escolas que se diziam abertas à inclusão, mas que negavam vaga. Quando a gente contava que o meu irmão tinha autismo, eles falavam, mas então a gente não tem vaga, a gente achou que tivesse, mas não tinha, que infelizmente é uma estratégia bem ruim que as escolas particulares muitas vezes usam, né? Terrível, inclusive, que eu acho abomino. Há várias escolas que queriam, né, que meus pais, queriam meio que incentivar meus pais a tirarem, a gente não tem estrutura, a gente até gostaria, mas a gente não tem condições. Papinho, assim, uns papos absurdos, assim, que a gente tinha que ouvir, mas meus pais lutaram bravamente até que chegaram a uma escola particular em Floripa, que eu sempre gosto de falar, o nome é Escola da Ilha, porque foi um exemplo incrível, eles não tinham estrutura também, mas eles tinham uma coisa que para mim é um ingrediente essencial da inclusão. Boa vontade. Então, assim, quando se tem boa vontade, gente, por mais que não se tenha conhecimento, tudo isso a gente pode correr atrás, a gente pode fazer palestra, pode estudar, pode ler, as leis estão aí, a gente tem internet, a gente tem acesso hoje, graças a Deus, né, a tantos conhecimentos, né, a informação está super fácil aí, tem vários cursos, né, sobre inclusão, a gente tem a nossa pós, inclusive, agora sobre autismo na vida adulta. Então, assim, estudar, gente, não é o problema. Se a pessoa tem boa vontade, ela consegue ir além, sabe? Então, ela consegue fazer a inclusão acontecer da forma que ela tem que acontecer. E foi o que aconteceu com o meu irmão, né? A gente encontrou essa escola em Florianópolis, a escola era muito bacana, uma escola super aberta, profissionais muito comprometidos, e fizeram a inclusão acontecer, não só com o meu irmão, mas com todas as crianças com deficiência, né? Então, o meu irmão, aquele amiguinho dele que eu mostrei para vocês com síndrome de Down, também foi extremamente incluído, ele foi tão bem incluído que no final da escola, que ele terminou o ensino médio, ele foi contratado pela escola para trabalhar na escola. Então, assim, é uma escola fantástica, e a gente tem, graças a Deus, muitas escolas assim. Infelizmente, na rede particular isso não é tão comum, mas existe também, e por isso que a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, porque é assim que a gente vai fazer a inclusão acontecer, é buscando ela mesmo, né? Então, aqui, o meu irmão, ele foi diagnosticado com Asperger, né? O Asperger, hoje, ele faz parte do espectro autista, né? Então, é o tipo leve de autismo. Aí, no ensino médio, a lei Berenice Piana já vigorava, mas as escolas tinham uma grande dificuldade de aceitar e entender o meu irmão. Ai, gente, espera só um pouquinho que eu vou ter que interromper, que eu tô com um problema na minha bateria aqui. Que eu tô com medo de acabar a minha bateria. Eu vou dar uma pausa. Lari? Lari? Estás aí? Aqui, Nick, tô aqui, Nick. Vamos fazer uma pausinha só de 1 minutinho para o pessoal tomar uma água e eu já coloco o meu carregador para a gente poder já. Eu vou falando com eles aqui enquanto você toma água aí, tá? Beleza, então, fechou. Aqui. Pessoal, isso que a Nick está dizendo aí é muito importante, porque o Augusto também passou por alguns problemas numa escola particular.
que eles faziam com o Augusto lá nessa escola? Um aluno normal pagava R$ 800 e o Augusto pagava R$ 4.000. Estava cobrando adaptação de material, isso ele era pequeno. E cobravam também, além da adaptação de material, o AT. Então, eles cobravam toda a adaptação do material. E o que acontece? Hoje, se eu quiser, eu posso entrar na justiça para rever esse dinheiro que eu paguei, que foi pago de uma forma abusiva, né? E foi uma cobrança abusiva, uma cobrança vexatória que contraria tudo isso, todas as leis, estatuto do deficiente, da pessoa com deficiência, contraria a Convenção de Nova York, contraria tudo isso aí. Então, eu posso entrar e pedir esse dinheiro de volta. Outra questão também que a Nick falou, que é muito importante, eu ouvi de uma diretora o seguinte: eu não posso negar a vaga, mas eu posso recusar. Então, ela estava usando essa recusa para dizer que talvez meu filho não teria capacidade de estudar na escola dela. Então, essa recusa é muito importante a gente ter em mente, que a Nick falou, ela só pode ser dada para uma escola especial através de um relatório multidisciplinar, que envolve inúmeros terapeutas. Não é assim a diretora chegar e falar assim, não, eu não posso negar, mas eu posso recusar. Até hoje, isso está na minha cabeça, sabe? Essa questão. Outra questão muito importante, que eu quero falar com a Nick também, desculpa aí, o barulho aqui. Outra questão muito importante, que eu quero depois falar com a Nick, é a questão das adaptações de Olimpíadas que ocorrem nas escolas. Por exemplo, a gente tem a Olimpíada Canguru, a gente tem a Olimpíada de Ciências, a Olimpíada de Astronomia. Essa Olimpíada Canguru, ela vem da Unicamp para as escolas, né? É nacional. Só que a gente não ouve falar de adaptação da Olimpíada Canguru em nível nacional para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que, todos os anos, lutar por essa adaptação. Ligar na Unicamp, pedir adaptação. O mesmo ocorre com as Olimpíadas de Astronomia, de Ciências, que ocorrem a nível nacional. Não existe adaptação para as pessoas com deficiência, a gente tem que lutar por isso. Aí eu vou deixar a Nick voltar, e se vocês quiserem, nesse período, tomar uma água, escrevendo perguntas no chat, acho que a Nick está aí. Bom, gente, já voltei aqui, já consegui. Obrigada, Lari. Foi ótimo até que tu fez esse intervalinho, já fez algumas contribuições. É legal essa parte prática, né? Que tu tens bastante experiência também. Foi ótimo, então deu tudo certo aqui, já consegui conectar, porque eu não queria correr o risco de deixar vocês na mão aqui no meio da apresentação e dar um apagão. Então, tudo sob controle aqui. Já conectei aqui meu computador. E prosseguindo, então, gente, então, meu irmão, né, como eu falei, né, as escolas tinham muita dificuldade de aceitação, né, assim como a Lari, a gente enfrentou muitas dificuldades de aceitação, de entendimento, a questão do professor auxiliar, eles não queriam, porque muitas escolas só pensam no lucro, então eles pensavam, poxa, eu não quero pagar um professor auxiliar, e se eu tiver que pagar, eu vou repassar esse custo para esse aluno, né, porque ele tem que pagar. Hoje eles não têm essa opção, gente, a Lari tem toda a razão, ela pode reaver esse dinheiro com certeza, porque é um dinheiro cobrado ilegalmente, é uma cláusula abusiva, um contrato abusivo, né, existe a questão do direito consumidor também, né, que é uma outra seara que também está ao lado, né, desses pais, então, assim, né, a gente se depara muito com essa questão, infelizmente, né? Eu vou falar um pouquinho de consumidor quando eu falar de plano de saúde para vocês, agora no finalzinho, que eu acho um assunto importante, que a Lari falou que vocês têm muitas dúvidas também. Então, tanto eu como o meu pai trabalha também no Ministério Público, né? Ele trabalha como procurador de justiça, e daí ele pega muitos casos, né? Assim como eu pego no centro de apoio, ele na procuradoria onde ele trabalha, casos de planos de saúde, de escolas que negam atendimento aos autistas, então até por isso que ele me esclareceu essa questão de planos de saúde, que ele tem mais contato até do que eu, né? Eu não pego tanto porque plano de saúde, quem pega lá é um outro centro de apoio que atende essa questão de saúde de adultos, né? Crianças, adultos e tal.
adultos, na verdade, né? A gente só pega a questão de criança e tem o centro do consumidor, então essa parte a gente não atende. Mas daí eu conversei com meu pai, ele trabalha muito nisso, ele me esclareceu alguns pontos. Então, assim, como eu falei, a escola do meu irmão, ela tinha uma grande abertura, né? Como eu falei, apesar da pouca experiência, tinha algo que é fundamental para a inclusão acontecer. Então, gente, para mim, se eu for falar para vocês, o que é mais importante para a inclusão acontecer? É ter dinheiro? Não. É ter conhecimento? Não. É ter experiência? Não. É ter boa vontade. Se a escola onde o seu filho vai ser incluído, ela fala, poxa, eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, meus professores não sabem nada de inclusão, mas tem boa vontade, gente, essa escola vai fazer a inclusão acontecer. Ela vai chamar alguém para falar sobre inclusão, ela vai atrás de conhecimento, ela vai atrás de curso, vai atrás de formação, ela vai, por exemplo, esse curso que eu tenho, que eu falei para vocês do Ministério Público, que a gente... esse curso que tá aberto, né, na nossa plataforma de cursos do Ministério Público, ele existe, ele é aberto, ele é gratuito, as escolas não precisam gastar R$ 1 para fazer esse curso. Então, elas podem fazer, elas ganham uma certificação de horas, né? Eu não lembro agora se acho que são 25 ou 30 horas. É um curso certificado pelo Ministério Público de Santa Catarina, que pode ser utilizado até para os profissionais ganharem, né, promoções por aperfeiçoamento, avançarem na carreira deles. Então, assim, gente, não precisa ter dinheiro, assim como esse curso, tem uma série de cursos gratuitos, uma série de profissionais como eu e a Lari, a gente palestra na boa vontade, no amor à causa mesmo, a gente não cobra para auxiliar. Ano passado eu palestrei numa escola municipal de Floripa, eu fiz uma palestra virtual sobre o decreto, né, que eu comentei com vocês ali. Então, assim, gente, se a escola ela tem boa vontade, ela vai atrás de pessoas, ela vai buscar parcerias, ela vai fazer acontecer. Podem ter certeza, ainda mais no mundo que a gente tem internet, conhecimento tá aí, né? YouTube, a gente sabe que existem uma série de vídeos gratuitos que pode ter uma aula, pode se formar em inclusão através do YouTube, assim como em outros temas. Então, gente, se tem boa vontade, a inclusão acontece, né? Então, meu pai, ele fazia reuniões mensais com a escola, né, do meu irmão, e apostilas e provas nas áreas em que ele demonstrava dificuldades eram adaptadas, como matemática, meu irmão sempre teve muita dificuldade, né? Como eu falei, né, ele tinha dificuldade em matemática, em física, química. Não só ele, tá? Minha família inteira é péssima nessas áreas, né? Meus pais, minha irmã também, a gente tem uma dificuldade absurda. Então, para vocês verem que, independente de ter autismo ou não, todos nós temos as nossas limitações e as nossas potencialidades. Então, meu irmão é muito bom em geografia, muito bom em história. A redação dele no Enem, ele teve uma nota excelente, porque ele tem um português incrível, né? Vocês podem imaginar, ele lê muito, ele escreve maravilhosamente bem, tem um vocabulário que eu não tenho, né? Com tantos anos de estudo, de formação, de pós-graduação e tal, escrevendo mesmo, trabalhando há 10 anos com a escrita, eu não tenho esse vocabulário que o meu irmão tem, incrível, assim, ele escreve bem. Então, assim, gente, cada um de nós, ninguém precisa ser bom em tudo, né? O meu irmão, ele é muito bom em geografia, muito bom em história, muito bom em português, redação, mas ele não é bom em matemática, as contas básicas ele não consegue fazer. Então, assim, gente, tá tudo certo, né? Todos nós temos as nossas potencialidades, os nossos talentos e as nossas dificuldades, e com eles também é dessa forma, e a escola precisa enxergar isso, né? Não só com os autistas, mas com todos os alunos, né? Que a gente acaba sendo valorizado, muitas vezes, pelo que aquilo que a gente é ruim. Se você vai bem em todas as matérias, mas vai mal em uma, você é reprovado. E não faz sentido, porque você não precisa ser bom em tudo, né? Ela acaba, muitas vezes, valorizando mais os nossos erros do que os nossos acertos. Então, essa é uma questão bem complicada mesmo, né? Bom, a questão do meu irmão, experiências negativas que o meu irmão vivenciou, né? A gente teve duas. Uma em que ele era excluído das atividades escolares, professores preferiam que ele dormisse durante o horário de aula, exclusão provocada pela própria escola, como infelizmente ocorre com muitos autistas. Então, a gente teve esse lado ruim da inclusão, né? No início, né, da trajetória do meu irmão, o autismo ainda estava... Nossa, a gente ainda tinha muito pouca informação, a internet estava começando, né? Para vocês terem noção, meu irmão nasceu em 96. Então, assim, né? A internet estava engatinhando, as pessoas, os profissionais tinham pouco conhecimento, existiam muitas informações erradas, né? Muitas informações
equivocada sobre o autismo, aquela história que a gente ouvia que o autista vive no mundo dele, que ele não quer ser incluído, que ele tem que ficar isolado, aquelas coisas que a gente ouvia muito e que não eram esclarecidas, né? E hoje a gente tem essa oportunidade de esclarecer. Então, na época do meu irmão era ainda mais desafiador do que é hoje em dia. E as normas, né, jurídicas, todas aquelas que eu falei para vocês, como a Berenice Piana de 2012, né, o Estatuto da Deficiência de 2015. Então, tudo isso, né, foram vitórias que foram conquistadas ao longo dos anos, e o meu irmão, ali, né, em 2012, 2015, meu irmão já estava se formando na escola, e vocês que têm filhos menores, vocês já podem usufruir dessas normas com mais tranquilidade. Bom, então aqui, né, daí ele teve uma universidade que o meu irmão frequentou também, onde ele foi muito excluído, né, por estudantes e professores, falta de interesse da direção da entidade, auxiliar na inclusão, mesmo após diversas tentativas dos meus pais para que ele fosse incluído, teve um longo e-mail, né, relatando todas essas particularidades, e mesmo assim os estudantes, os professores não incluíram meu irmão, ele saiu dessa universidade, foi bem ruim. Então, os pontos em comum dessas dessas 3 experiências negativas são inexistência de uma efetiva inclusão, e de que quando uma inclusão é realizada de forma efetiva e há uma disponibilidade da escola, como eu falei, a boa vontade para isso, certamente os professores e estudantes caminham para realizá-la, o que é ligeiramente oposto ao de violências e exclusões contrárias à inclusão. Então, a gente percebe que quando há boa vontade, as coisas acontecem. Gente, esse quadrinho eu tive acesso no meu trabalho, eu já usei muito ele e é maravilhoso. Meu chefe, inclusive, né, o coordenador do centro onde eu trabalho, ele ama esse quadro, porque ele é muito bacana, assim, ele é muito esclarecedor, ele mostra o que é e o que não é inclusão. Então, vocês podem identificar, né, as situações de vocês, que vocês já vivenciaram nesse quadrinho, né? Inclusão é quando o aluno fica a maior parte do tempo com a sua turma, a carteira fica junto com os outros colegas, não fica separado em um canto da sala, ele não fica num local diferente, as atividades são adaptadas de acordo com as necessidades dele, ele não tem um currículo à parte, um currículo separado. Não, eles têm o mesmo currículo, só que as atividades são adaptadas. Então, ele acompanha as atividades externas, excursões, o meu irmão acompanhava todas as excursões, ele adorava ir nas excursões, ele tem memórias incríveis desses passeios. Então, isso é incluído, né? Levar aquelas crianças, independente de terem deficiências ou não, todas elas têm que ter essas mesmas oportunidades. Agora, a atividade alternativa para os alunos especiais não é inclusão, porque aquela criança, ela quer estar dentro do grupo, né? Quem não quer se sentir incluído? Quem não quer se sentir parte do grupo, né? Os autistas são pessoas como todos nós, então eles querem se sentir parte, eles querem participar das atividades, eles não querem ficar sozinhos ali, né, num canto ou numa atividade diferente dos outros. Então, assim, o aluno tem apoio educacional especializado, o professor sabe das dificuldades e habilidades do aluno, o aluno é valorizado, respeitado pelos colegas, é encorajado a completar as atividades, mesmo com as limitações dele, ele é encorajado, eles não completam a tarefa para o aluno, ele tem uma autonomia, né? Então, as atividades educacionais, como eu falei para vocês, são feitas no contraturno, não são feitas no horário, não é ele ficar só fazendo atividade de apoio, não, apoio é apoio. A escola regular e a escola regular são duas coisas diferentes, tá? Então, é muito importante fazer essa ressalva aqui. Não é que elas são feitas no mesmo turno sem se preocupar se o aluno vai perder a aula. Não faz sentido, porque ele é uma atividade de apoio, de auxílio, é um extra. Não é um substitutivo à educação regular. Então, isso é muito importante. Então, assim, né, experiência no ensino superior, né, essa questão a gente teve muita dificuldade no ensino superior, né, eu sei que não é objeto do nosso assunto aqui, né, da nossa conversa, mas o meu irmão, né, ele teve muitas dificuldades na questão, né, do ensino superior. A gente sabe que a inclusão no ensino superior, ela não está andando tão rápido quanto a inclusão nas escolas, né, então a gente teve essa dificuldade com o meu irmão, a gente se defrontou com dificuldades, dedica um pouco espaço, um pouco esforço para que eles sejam tratados de acordo com suas diferenças, mas a gente teve uma experiência muito legal com o meu irmão na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eles são muito dedicados à inclusão, tem um departamento responsável pela educação de crianças com deficiência, de crianças não, né, de adultos, né, no caso, né, que já estão no ensino superior com deficiência. Fomos muito bem recebidos, existe um setor, né, de uma secretaria de ações afirmativas e diversidades, meus pais foram muito bem recebidos, existe uma estrutura muito bacana, e o meu irmão, ele frequentou inclusive o curso de geografia
por um semestre, foi aprovado nas disciplinas que ele cursou, né? Ele frequentou como ouvinte, e depois ele prestou vestibular para História, que é o curso que ele realmente quer frequentar, né? Que ele quer cursar. Foi uma experiência produtiva para ele, né? Tanto que logo ele quis fazer o vestibular, escolheu História, só não foi aprovado por causa de alguns décimos, né? Porque ele, como eu falei, ele teve dificuldade em Física e Química, né? Que são disciplinas que ele realmente tem muita dificuldade, né? Então não conseguiu compensar para ser aprovado no vestibular, né? Então, por isso que ele não conseguiu. Mas teve uma nota ótima na redação, como eu falei, 7,2, que é excelente, né? Porque, como eu falei, ele lê muito, ele escreve muito bem e é uma habilidade dele. Então, assim, só para fechar uma mensagem final, né, para fechar aqui essa nossa conversa, eu fiz, né, um trabalho, né, numa pós-graduação que eu fiz, que eu cursei, eu falei sobre autismo e educação inclusiva, que é um tema, como eu falei, pelo qual eu sou apaixonada, e fiz um estudo, se vocês quiserem, depois eu mando também esse meu artigo, onde eu falo de autismo e educação inclusiva, um estudo do tema à luz de novos diplomas normativos e propostas de ação. Eu falei muito de tudo que eu pincelei aqui, eu falei sobre isso mais exaustivamente nesse meu artigo, e na minha conclusão eu falei muito disso, né, que a inclusão, ela me comove muito, né, porque no decorrer da vida escolar do meu irmão, ele conseguiu formar uma coisa, ele conquistou algo que é muito rico para a nossa vida, que é um grupo de amigos presentes, que é uma coisa que é importante para nós, independente de sermos autistas ou não, de sermos adultos ou não. E isso trouxe um grande desenvolvimento para ele, né? Então, esses amigos, inclusive, apresentaram uma maturidade que supera a expectativa da idade deles, mostrando que conviver com o diferente, entre aspas, né, seja por deficiência ou outra condição, contribui de modo imensurável à formação de pessoas muito mais conscientes, enriquecidas de nobreza no caráter, abertas para construir relacionamentos pautados por acolhida e aceitação, de modo natural, positivo, inclusivo e humano. E fechando aqui, indubitavelmente, a inclusão escolar constitui um valioso instrumento na construção de uma sociedade mais humana, fraterna e solidária, consciente do valor presente no outro, independentemente de sua condição. Então, eu acredito na inclusão escolar, porque todos nós, sem distinções, né, a gente passa normalmente pela escola, e a escola é um espelho da sociedade. Então, se a gente tem, nesse espelho da sociedade que nós frequentamos por tantos anos, pessoas com autismo, pessoas com deficiências mentais das mais diversas, pessoas com deficiências físicas, pessoas, né, diversas, né, em todos os sentidos, né, que a gente fala, né, em questões sexuais, raciais, enfim, a gente vai ter um grande extrato ali do que é a sociedade, vai aprender a respeitar as pessoas, vai aprender a acolher as pessoas, independente dessas condições, e depois, quando a gente sair da escola, a gente se formar, a gente vai trazer essa bagagem para a nossa vida e vai levar isso para transformar a sociedade em uma sociedade muito melhor. Por isso que eu acredito, para mim, a inclusão, ela é uma forma, um recurso de transformação positivo da nossa sociedade. Então, queria finalizar agradecendo, contem comigo, né? Enquanto estiver neste mundo, eu estarei lutando ao seu lado, ao lado de todos vocês que lutam pela inclusão, vocês têm uma parceira aqui de luta. Esse aqui é meu Instagram, quem quiser acompanhar, né, um pouco mais do meu trabalho, do meu irmão aqui, e o e-mail do meu pai também, né? O meu pai também, ele se coloca sempre à disposição para esclarecer dúvidas, né? Questões sobre o assunto. Sobre a questão dos planos de saúde, só para finalizar, que eu fiquei devendo para vocês, né? A questão dos planos de saúde, em Santa Catarina, pelo menos, a gente tem um entendimento de que os planos de saúde, né, eles, por mais que eles falem, né, que a gente não concede tratamentos específicos e tal, é um direito, sim, tá, de tratamentos, a tratamentos de saúde específicos para pessoas com autismo, mesmo que eles falem que não, o direito do consumidor, ele tem essa questão de considerar essas cláusulas como abusivas, essas cláusulas que excluem alguns tratamentos, que acontece isso com frequência, né? Então, eles têm essa questão de considerar essas cláusulas abusivas. Inclusive, existe uma normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, se eu não me engano, que traz alguns tratamentos específicos para pessoas com autismo, independente do tratamento estar ou não nessa listagem. Os planos de saúde devem conceder esses tratamentos, até porque existe uma expectativa daquela pessoa que celebra esse contrato do consumidor de que o seu direito de saúde seja atendido, seja contemplado integralmente. Então, entende-se que eles devem ser garantidos, sim,
e não especificamente com profissionais que estejam credenciados no plano, porque a gente sabe que muitas vezes a criança, né, tem uma familiaridade com um profissional que ele já conhece, que já mora perto da casa dele. Muitas vezes o plano quer que a criança se desloque muitos quilômetros para ser atendida por um profissional que ele oferece, e não é isso, né? Eles não podem obrigar isso, eles devem assegurar que eles possam ser tratados por profissionais que morem próximo à residência, mesmo que eles não sejam credenciados ao plano de saúde. Então, essa questão de saúde, a gente tem muitos entendimentos favoráveis, né? Tem também entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, contrariando esse entendimento dos planos de que, não, eles excluíram ali no contrato, então eles podem usar isso para poder negar esses tratamentos. Não é assim que a banda toca, e a gente tem muitas decisões, muita jurisprudência sobre isso, então vale também defender esse direito de vocês, também aos tratamentos adequados na área do autismo, né, que são atendimentos que a gente sabe que são extremamente importantes, relevantes para que eles tenham uma vida cada vez melhor. Então, acho que é isso, né? Fico agora à disposição para vocês, né, para responder os questionamentos que a Lari separou, e agradeço aqui a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, quase 40 pessoas aqui, depois de, meu Deus, 1h15 aqui de fala, sinal de que vocês estão muito interessados, e eu fico muito feliz, muito lisonjeada de estar participando aqui, contribuindo com vocês. Nick, muito obrigada. Você vai encerrar o compartilhamento, eu vou fazer as perguntas aqui, pode ser? Claro. A gente tiver as pessoas. Tá. Claro, bora lá. Nick, obrigada. Eu tenho muito a elogiar, porque esse papel que você faz de irmã, né? Uma irmã que interessa pela causa do irmão e abraça os demais, e a família tão acolhedora, e um pai tão lutador, assim, isso é realmente muito importante para a gente, muito importante. A gente sente muita falta disso, né? A família de vocês é um exemplo para toda a sociedade, é um grande exemplo. E sabe, Nick, uma coisa que eu falo sempre no grupo de mães, eu falo, gente, recorra ao Ministério Público. Parece até que virou um clichê meu, assim, recorra ao Ministério Público, porque a gente já tem tantos gastos, as terapias são tão caras. Olha, por exemplo, tem exames que o Augusto fez agora do corpo total, coisa muito difícil da questão da musculatura, que a gente gastou R$4.000, o plano não cobria. Então, a gente tem gastos grandes, altos demais, para pagar advogado. E o Ministério Público, a Defensoria Pública, ela tem esse trabalho, né? Ela tem os setores de inclusão, ela tem os setores para trabalhar com os planos de saúde, tem essa prerrogativa, né? Então, eu sempre digo para os pais, falo assim, gente, vamos procurar o Ministério Público, porque a gente vai encontrar lá auxílio. E sabe o que é mais importante aqui do plano de saúde que eu vejo? Porque há concessão de várias liminares, depois essas liminares são cassadas, né? E aí eu tenho que devolver esse dinheiro. Então, é muito mais fácil quando o promotor, né, ele entra com a defesa do deficiente, do menor. Nick, eu vou fazer com a ação, né? Eu vou fazer as perguntas aqui. Tem algumas perguntas para você. Vamos lá. Amiga, você viu que eu mandei um monte de serviço para o Ministério Público, né? Mas é isso aí, o MP é um aliado, gente, da inclusão, né? E tem o MP do consumidor, a Promotoria do Consumidor, né? Na questão da inclusão escolar, é a Promotoria da Infância. Mas a questão dos contratos, das cláusulas abusivas, de plano de saúde e tal, aí a Promotoria do Consumidor e o Ministério Público é muito atuante, né? Pelo menos eu falo da minha realidade, Santa Catarina, eles vão atrás, eles fazem reunião e muitas vezes eles já resolvem diretamente com o plano de saúde, né? Não precisa nem entrar com a ação. É muito legal os pais se unirem também, né? Porque os pais, né? Esses grupos como os teus, né, Lari, são legais porque os pais se conhecem, eles veem que eles estão no mesmo barco, eles procuram o Ministério Público conjuntamente, as AMAs também, né, associações de autistas, de amigos de autistas, também se unirem, irem atrás. Então, é muito bacana, assim, esse esclarecimento para que vocês possam realmente buscar a efetivação desses direitos. Com certeza, o Ministério Público é um aliado. Aqui tem algumas perguntas, assim, ó. Boa noite, Espera aí, Augusto, só um pouquinho para eu perguntar. Boa noite, minhas cidades de mediadores estão em depassagem. Espera aí.
Só um pouquinho, deixa eu, deixa eu pedir para a Maria Júlia fazer aqui até o Augusto ali com o pai dele, que ele quer aparecer. Ele quer dar a parecida dele daqui da gente. Tá, boa noite. Na minha cidade, os mediadores estão em defasagem. A prefeitura disse que não pode contratar nem fazer concurso. Sendo assim, a maioria das crianças estão frequentando as aulas. Nesse caso, como cobrar? Deixa eu só entender uma coisa. É mediador, é porque eu não, essas nomenclaturas eu desconheço, que a gente chama professor auxiliar. O que seria monitor, só para eu entender o que profissional que seria esse mediador. Cida, foi a Cida que perguntou. Eu acho que ela está se referindo ao professor de apoio. Ah, tá. Só para entender o que é. Porque o que acontece, tá? Agora na pandemia, gente, infelizmente aconteceu uma situação muito chata, né? Que a gente se deparou lá em Santa Catarina e pode ser o caso da Cida também. São pais que foram reclamar no Ministério Público porque o que aconteceu? A prefeitura falou assim, agora que o ensino é virtual, não precisa de professor auxiliar, né? Então, o que eles fizeram? Para poder economizar, eles dispensaram, porque muitos desses profissionais, eles são contratados temporariamente, né? Eles chamam em Santa Catarina de ACT, que é um profissional temporário. E eles dispensaram, assim, achando, não, eles não precisam, porque agora eles estão em casa, né? E, gente, é um absurdo isso, porque até pelo fato do ensino virtual, se ele já é desafiador para os alunos sem deficiência, imagina para os alunos com deficiência, né? Muitos que têm questão de hiperatividade, né? Muitas questões, déficit de atenção e tal. Então, assim, gente, é mais importante ainda ter o auxílio, contar com o auxílio do professor auxiliar. Então, essa situação, Cida, que eles dispensaram, que eles estão sem poder frequentar por conta da ausência desse profissional, é uma questão que pode ser levada ao Ministério Público, deve ser levada ao Ministério Público. Então, assim, eu não conheço o teu estado, Cida, mas é importante tu ires onde tu moras, né? Se tiver uma promotoria de justiça, da infância e juventude, porque nesse caso é uma questão de inclusão escolar, então buscar a promotoria da infância, comunicar essa situação, porque no caso que eu atendi, por exemplo, a promotoria ia ajuizar uma ação, primeiro ela tem que ter uma conversa com a prefeitura, porque a prefeitura, gente, às vezes é meio malandra, né? Não estou generalizando, mas a gente sabe que, vamos cortar aí, vamos ver se ninguém fala nada, a gente deixa dar uma economizada. E não, tem que bater o pé, vocês irem atrás, que daí se o MP vai lá e cobre, vai atrás, faz reunião, fala, não, peraí, vocês não podem dispensar, não é porque a pandemia, que é ensino virtual, que as crianças com deficiência vão ficar desamparadas. Pode recontratar esse povo todo aí, entendeu? Então, nesse caso, Cida, eu te aconselho o seguinte, procura a tua promotoria de justiça, né, da infância e juventude da comarca onde tu moras, né, do município, né, se é um município maior, provavelmente é sede de comarca, e conversa com eles, de repente leva outros pais também que tu já conheces, até para ter mais força, né? Essa tua conversa com a promotoria é legal, até levar outros pais para reforçar essa questão e poder pleitear esse direito que tem que ser garantido, sim. Nick, tem outra aqui, ó. Qual é o caminho para assegurar a estagiária para a criança autista? Eu acho que também é o professor, é o AT, o AP, o professor de apoio, né? Podemos fazer uma ação pública? Então, o primeiro passo, quem é que fez a pergunta, Lari? Como é que é o nome? Foi a mamãe Rita. Mamãe Rita? Tá, Rita. Rita, nesse caso, tá, teria que ver primeiro aquilo que eu falei, né? Qual é a necessidade do teu filho, né? Se ele foi feito aquele estudo multiprofissional. Como eu falei para vocês, em Santa Catarina, as escolas estaduais, elas têm um fluxo estabelecido com a Fundação Catarinense. Então, assim, se tem uma criança, né, um adolescente que precisa que a escola percebe, não, ele tem um laudo médico de que ele é autista e ele precisa de algum atendimento educacional especializado, né, daquele cardápio ali que eu mostrei para vocês. Quem vai definir qual é o recurso que ele vai precisar geralmente um centro, no caso, na rede estadual, eles encaminham para a Fundação Catarinense, mas as escolas municipais e particulares, quem faz geralmente são as APAES. As APAES, geralmente, elas têm um contrato, um convênio, né? Ou até as AMAs também, tá? Tem um local que é AMA, vai depender muito da estrutura do local. Mas daí tem que ser, a escola tem que encaminhar isso, né, para as APAES,
ou para a AMA, né, seja lá o órgão ali que tem competência para emitir esse estudo. A partir desse estudo multidisciplinar, aí vai ser constatado o que o teu filho de fato vai precisar. E aquilo que for constatado, a escola vai ter que ofertar. Se com base nesse estudo, né, esse estudo, a escola não fizer nada do que está prometido, que está previsto ali, aí vocês também podem buscar o Ministério Público para poder ir atrás, cobrar da escola, né, que ela garanta, né, todos esses direitos que estão contemplados nesse estudo aí que vai definir tudo que ele precisa. Uma pergunta aqui da Rosane. A escola pode propor negociação com os pais em relação ao professor de apoio exclusivo para o aluno? Como, por exemplo, um professor para 2 ou 3 alunos, ou o professor em alguns dias da semana somente? Complicado, hein? Eu acho complicado assim, tá? Como eu falei, gente, o espectro autista, ele é muito amplo, tá? Então, assim, a gente não tem como definir, assim, o que precisa, o fulano precisa disso, precisa daquilo. Pode ser, gente, assim, eu não tenho como falar, porque daí tem que ser analisada a questão pedagógica, a questão das necessidades. Eu acho muito difícil, tá, que consiga contemplar, né, porque realmente algumas vezes por semana é complicado, assim, até para criar relação de confiança e tal, mas assim, gente, se for uma questão que estiverem de acordo, né, que se os pais chegarem a um acordo e falar, não, realmente isso é o que meu filho precisa, se esse estudo diz que não é necessário, às vezes o estudo diz que nem precisaria e a escola está oferecendo, teria que analisar essa realidade, assim. Eu acho muito complicado, assim, se a escola quiser empurrar isso e os pais não estiverem de acordo, eu acho muito difícil, assim, eu acho que vocês têm que ter, como eu falei, o estudo multidisciplinar como é que é, pleitear, exigir que eles garantam tudo que está previsto naquele estudo multidisciplinar. Se a escola quiser barganhar, eu acho muito complicado, assim, só se realmente eles estão querendo oferecer algo que o estudo deixa em aberto, né? O estudo fala que... Mas eu acho bem difícil, tá? Eu acho muito difícil. Tem que ser uma coisa muito específica, muito conversada, realmente... Às vezes são crianças que nem precisariam, que o professor vai ser um extra, de repente, crianças que já têm, né, que não tem essa necessidade, mas que, vai ser, não sei, né, teria que verificar caso a caso. Mas se a escola estiver querendo empurrar esse acordo, não aceite, porque ele tem direito a tudo que está previsto ali nesse estudo. Tem uma outra pergunta aqui, da Edna. Existe um número de aluno em sala de aula porque uma escola particular negou vaga para o meu neto porque já tinha um aluno autista na sala. Já tinha um aluno autista? Não tem isso, não, tá? Não existe limites. Existe um limite, gente, físico, tá? Isso existe. Que bom, Rosane, fico feliz que eu te esclareci, que ela agradeceu. Existe um limite físico, tá? Existem normativas que... Agora, inclusive, na questão da Covid, isso tá bem restrito, tá? Essa questão da quantidade de crianças, né? Tem rodízio, né? De cada escola tem a sua organização. Mas essa questão de autistas... tem que ter um autista em sala de aula, gente, isso não existe. Não existe norma nenhuma que fale que tem que ter um limite, a gente só pode atender um autista, a gente só pode atender 2 autistas. Não existe nada que defina isso. Então, assim, a escola não tem... pergunta para ela, não, com base em quê? Qual que é o fundamento? Porque se for o fundamento, não, a gente já tem... a gente está com o número de alunos em sala de aula completo, né? Que daí cada ensino vai ter, né? Cada etapa do ensino vai ter um número específico, né? No ensino médio e tal, a gente tem umas normativas que dizem... Aí é uma coisa, né? Eu tenho até 40 alunos, eles têm 40 alunos. Independente de serem autistas ou não, ok, é uma questão de número físico, né? De número de quantidade mesmo, de espaço, né? Uma questão espacial. Agora, a questão de, a gente só pode atender tantos autistas, tantos com síndrome de Down, tantos alunos, cota, né? Como se eles quisessem cotas, não existe isso, cota de aluno com deficiência em sala de aula. Então, isso é uma questão que vocês podem, sim, confrontar na escola. Falar, não, mas com base em quê? Qual que é a norma que vocês estão utilizando? Porque isso não tem nenhum fundamento jurídico. E que tem uma última pergunta, que eu acho que é a última, da Andréia. Retorno às aulas presenciais. O aluno tem que fazer rodízio ou escalonamento? Ou a lei dá o direito para os alunos do TEA de ir todos os dias?
O que acontece, gente? Eu peguei um caso até esses dias, tá? Não é a última, não, tá? Tá, tranquilo. Eu atendi até um caso esses dias, gente. Essa questão sanitária, gente, é uma questão bem importante, assim, sabe? O que acontece? Teria que verificar qual que é a organização da escola, né? Porque a escola, às vezes, é uma escola muito grande, ou a escola é muito pequena, tem que ver qual é a organização, o sistema de revezamento que a escola está adotando, e daí ele tem que frequentar de acordo com o que a escola está definindo, assim, sabe? Ele não pode ser discriminado, né? Ele não pode chegar assim, não, você é autista, fica em casa, ou você é autista e vai ficar no presencial. Ele não pode ter nenhuma discriminação, ele tem que ser tratado como todos os alunos, tá? Mas aí a questão de frequentar só o ensino ou não, até porque, gente, o que está acontecendo agora, tá? Em Santa Catarina, por exemplo, todas as crianças estão voltando, crianças e adolescentes, né? Os estudantes estão voltando ao ensino presencial agora, né? E para frequentarem o ensino remoto, são casos muito pontuais, né? Na rede estadual, por exemplo, são só aqueles alunos que são grupo de risco e eles não foram vacinados ainda. Então, são normas sanitárias, normas muito específicas, por questões de saúde pública mesmo, né? Então, essas normas são bem relevantes e os autistas, né, estudantes, eles têm o direito, né, de serem tratados como todos os outros, né, independente do sistema que está sendo utilizado, tem que ter tudo que for aplicado aos outros estudantes, vai ser aplicado a eles. E aproveitando a questão da pandemia, gente, a questão da máscara também, que eu não falei ali, mas é importante, os autistas, né, que muitas vezes têm questões, né, de sensibilidade e tal, existe uma lei que diz que as crianças, né, adolescentes e tal, que têm dificuldade de usar máscara, né, por questões médicas, se elas tiverem isso atestado, elas podem ser dispensadas do uso da máscara, tá? Eu atendi casos, inclusive, de famílias, de pais de estudantes que eram contrários, que estavam até discriminando crianças autistas que não estavam usando a máscara. Eu peguei, mostrei a lei e falei, não, eles podem ser dispensados sim, se tem um atestado médico, inclusive esse atestado pode ser virtual, não precisa nem ser físico, né? A gente sabe que na pandemia às vezes não consegue o físico, pode ser um atestado virtual dizendo que aquela criança tem questões de hipersensibilidade, por exemplo, que ela não consegue usar a máscara, tem dificuldades, independente da idade, ela pode ser dispensada do uso da máscara. Até eu não coloquei essa lei porque não era o foco do nosso trabalho, mas se vocês quiserem, depois eu passo essa lei direitinho para vocês. Eu até gravei um vídeo com o Matheus falando dessa lei. É uma lei bem importante, é legal vocês terem ela em mente, porque isso pode acontecer nas escolas de vocês. É a Mércia. E quando o plano diz que a terapia não é liberado pela ANS, musicoterapia, por exemplo, o que eu devo fazer? Pode ajuizar uma ação judicial, porque, como eu falei, existe um rol de tratamentos que a ANS, na verdade, não é que ela libera ou não, são tratamentos que ela elenca ali, né? Alguns tipos de tratamentos que ela coloca ali como tratamentos específicos para pessoas que têm TEA. Mas existem outros tratamentos que não estão elencados ali, né? Que pode ser o caso da musicoterapia, e não é porque eles não estão elencados ali que eles não podem ser garantidos pelo plano de saúde. Então, existe esse entendimento, né? Inclusive, né, nesse parecer que eu li hoje do meu pai, que eu conversei com ele, inclusive, que existe exatamente esse entendimento. Os planos usam muito essa norma da ANS para poder dizer, não está na ANS, eu não tenho que garantir. Não é bem assim que a banda toca. Eles têm que garantir os tratamentos, se for comprovado que é um tratamento importante, que vai garantir, né, a saúde dessa criança, né, dessa pessoa, tem que ser garantido independente de estar. Então, assim, é um equívoco, né, que os planos usam até para poder se prevalecer, dizendo, não está ali, eu não preciso garantir. Isso não pode ser usado. Tu podes questionar isso, inclusive judicialmente, né, com base no Código do Consumidor, com base no direito à saúde, fundamental à saúde do teu filho. Então, tu pode, sim, refutar esse argumento do teu plano de saúde, Mércia. Você falou que Mércia também. Outra questão, você falou que o plano não pode nos obrigar a aceitar o profissional da rede credenciada deles. E quando o plano alega que o plano tem o profissional e o contrato não cabe reembolso, o que fazer?
é possível judicialmente também vocês questionarem isso, tá? Porque o que acontece, inclusive meu pai exemplificou, o plano muitas vezes quer te empurrar, né? Ah, mas eu quero só o meu plano, eu quero só o meu médico que está credenciado. Mas muitas vezes esse médico é um médico que trabalha super longe, né? Que às vezes é em outra cidade até, que ele é um profissional que às vezes a mãe nem conhece e a criança já tem até uma familiaridade com outro profissional, que já tem uma relação de confiança e tal. Pode ser questionado sim, para que o plano ele cubra, né? Ele reembolse o valor que seja utilizado para custear esse profissional, né? Para remunerar esse profissional escolhido pela família, com base nesses argumentos, com base nesse direito e tal. Então, é possível discutir isso judicialmente também, porque o plano sempre vai querer, não, mas só com o meu profissional, eles fazem muitas vezes, uma quantidade específica de sessões, né? Vai ser que tem que ser nesse lugar específico, e isso tudo pode ser discutido judicialmente. Existem jurisprudências, gente, que podem ser contrárias, tá? Mas o que eu te falo é de Santa Catarina, que a gente já tem muitas jurisprudências favoráveis, né? Então, assim, o que eu digo para vocês, é possível de ajuizar uma ação para questionar isso. Pode ser que aconteça, né? A gente sabe, né? Eu e a Lari, que a gente é do direito, que existe jurisprudência de todos os jeitos, né? Pode ser que exista uma jurisprudência, caia na mão de um juiz que é contra a inclusão, que diga que não, porque isso é uma questão que pode ser questionada, ter argumentos para os dois lados, mas que é possível você questionar isso judicialmente, é possível sim, e com grandes chances de ganhar, porque você tem um Código do Consumidor ao seu lado, né? E o código a gente sabe que é um grande aliado, além de uma série de normas, né, que são favoráveis à inclusão. Então, Nick, por exemplo, olha o exemplo da Karina, mãe do Saulo, né? Que lá a gente conseguiu, o Ministério Público da cidade lá dela, de Nova Serrana, entrou com a ação e conseguiu a ecoterapia paga pelo poder público, porque como era uma terapia prescrita pelo médico como essencial e não tinha na cidade gratuito, então ele determinou que o poder público depositasse a quantia da ecoterapia todo mês na conta da criança. Isso é muito legal, né? Isso é o que realmente deve acontecer. Se no seu município não tem as terapias que você precisa, mas se existem de forma pública, o promotor pode entrar com a ação pedindo que o poder público arque com aquele gasto. Né? Por quê? O que vai fazer isso? O que acontece? A partir do momento que a gente começar a pleitear essas coisas, o poder público municipal vai fazer parceria com outras cidades e vai ter o maior número de terapeutas habilitados para atender as crianças, adolescentes, adultos, autistas. E essa parceria é muito importante. Então, por exemplo, uma APA e uma AMA, ela passa a ser um centro de reabilitação que envolva mais municípios, com mais profissionais. Mas, para isso, a gente tem que pedir, e junto, igual a Aline falou, juntar mães, e juntas no Ministério Público, e exigir. Porque, se for mais mães juntas, conversar, tudo, é um apoio maior. Nick, queria convidar seu pai para vir fazer uma palestra sobre planos de saúde para a gente. Né? Vê se ele aceita, Nick. Claro, claro. E se ele aceitar, e aí a sua mãe já está lá no grupo com a gente, e aí seu pai vem e faz uma palestra sobre isso. A gente precisa de uma pessoa especializada igual ele, que está aí, que luta, que tem um filho autista, que sabe do que a gente está falando também, para falar desse tema para nós. Porque, olha, gente, eu vou dizer, eu sou advogada, e muitas vezes, para eu não ter complicação em determinadas coisas na minha vida, eu deixei passar. Né? Outras vezes, não. Outras vezes eu exigi o direito do Augusto, mas muitas vezes eu deixei passar. Então, assim, eu acho que as pessoas que estão envolvidas na causa, como seu pai, né, que eu acho muito bonita a história que você me contou do seu pai, que antes do Matheus entrar na faculdade, ele já estava lutando pela questão da nota, né, na faculdade, da prova do vestibular dele, ele já tinha escrito para um deputado. Isso é muito interessante.
E eu acho que se ele vier contar essa história aqui, vai ser muito emocionante. A gente queria muito ouvi-lo. Tá? Claro, não, a gente vai marcar sim, pode deixar, Lari. Eu vou já alinhar, a gente já vê uma data, já vamos marcar um dia aí, já vamos ver na agenda dele ali, e a gente agenda com certeza. Ele vai ter o maior prazer de poder contribuir, de poder compartilhar essa experiência profissional e pessoal também com vocês, né? E, Nick, eu sei que você está cansada e as mães aqui estão muito felizes, todo mundo te agradecendo muito. Eu vi que todas ficaram bem satisfeitas, foi uma palestra linda. Estão pedindo, depois manda o link das leis para a gente colocar no nosso grupo lá de estudos jurídicos. Tá? Gente, eu vou mandar tudo, vou mandar minha apresentação, vou mandar. Ah, já vou mandar aqui no grupo para facilitar, gente. Antes de vocês saírem, gente, eu tô assim, meu Deus, chocada, assim, muita gente, você tá olhando aí, 57 pessoas. Olha, fiquei deu muita gente na live de hoje. Meu Deus, quase 10 da noite, né? E olha, eu vou separar. Pode falar. Nós vamos ter essa semana um curso aí, ó. A gente tem um curso de desenho que vai acontecer, que é muito legal, viu, Nick? Se você quiser colocar lá no seu grupo de irmãos, serão 3 dias de imersão com um professor, ensinando as crianças, adolescentes, adultos a desenhar, com um professor excelente, vai ser muito legal. E dia 16 a gente vai ter uma discussão sobre empregabilidade e residência assistida. Eu não sei se você sabe, Nick, eu estou transformando a minha casa na minha cidade, lá em Caldas Novas, numa residência assistida. Eu até postei. Então, a gente vai ter dia 16 esse debate com autistas e profissionais sobre residência assistida e empregabilidade. Vocês viram, tem 1.000 vagas. A Caixa Econômica, Nick, abriu um concurso agora de 1.000 vagas para PCDs, para as pessoas com deficiência. São 1.000 vagas para PCD. Achei Meu Deus, a gente tem que divulgar isso, né, Lari? Vamos fazer. Vou te mandar o edital. Me manda que eu vou divulgar. Tá bom. Me manda aí que eu vou divulgar. Deixa eu mandar aqui para vocês, gente, que eu prometi aqui. Rapidinho os documentos que eu falei para vocês do link ali dos materiais da campanha. Tô pegando aqui o link rapidinho. A campanha que eu falei do autismo, se vocês quiserem ver os vídeos, gente, eu vou deixar aqui para vocês. Espera aí, que eu vou colocar aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o material da nossa campanha do autismo, né, que eu falei do Ministério Público, e vou passar rapidinho o link do curso que eu comentei com vocês isso é importante. Inclusão, tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Que é um curso, gente, muito bacana, é um curso totalmente... Gente, ele é com profissionais, assim, extremamente renomados, não só em Santa Catarina, mas no país inteiro, né? A professora Rosângela Machado, o professor Sérgio, que trabalha na Fundação Catarinense, né? Que eu citei para vocês ali. Eles são profissionais incríveis, eles esclareceram, assim, eles são super didáticos, né? São professores de formação, então, assim, ficou um curso muito bacana, assim, um curso muito legal. O nome dele é Formação em Educação Inclusiva, e atuação do Ministério Público, da teoria prática. E a gente vai acrescentar conteúdos agora sobre superdotação e altas habilidades que o pessoal da Fundação está montando para a gente. Então, a gente está colocando conteúdos novos, incorporando. Então, assim, gente, é um curso para professor, curso para pai, curso para mãe, curso para autista, qualquer pessoa que quiser fazer, é um curso totalmente gratuito, totalmente aberto para qualquer interessado de qualquer região do país, do mundo. Então, assim, usem e abusem, porque é um material muito rico, assim. Então, que iniciativa linda, né? Que iniciativa maravilhosa, gente, isso é maravilhoso. É o que a mãe do Petri fala. A dona Arlete veio fazer uma palestra para a gente e ela falou assim, não tem como mais a escola falar que não tem conhecimento e não tem como ter conhecimento com tanto de coisas sendo oferecidas hoje, né? Então, assim, a mãe do Petri falou isso, falou, gente, como que vocês falam que a escola não sabe, a escola não pode fazer? Não tem como a escola negar desconhecimento com tanto de coisa gratuita que tem. Então, os pais têm que ir atrás, têm que conversar, né? E tem que mostrar, tem que mandar o link, tem que conversar. Porque, essa iniciativa do Ministério Público é linda, Nick, parabéns aí.
Imagina, eu fico muito feliz. O conhecimento tem que ser compartilhado e fiquei muito, muito lisonjeada de poder contribuir. Se precisarem de mim, né, para falar sobre outros temas, para também, né, tirar dúvidas no Instagram, né? Esses dias me tiraram dúvidas sobre vaga em escola em São Paulo. Eu consegui ajudar, ganhei um presente lindo até da pessoa que eu ajudei, que até participou depois do nosso outro evento que a gente fez aqui no grupo de mães. E assim, gente, contem comigo o que vocês precisarem, né? Eu deixei meu contato no Instagram, qualquer dúvida, o que eu não souber, como eu falei, eu vou procurar, vou pesquisar. E pode deixar que logo meu pai vai vir aqui também. Então, Nick, obrigada, gente. A todas as mães, muito obrigada, Nick. Você é um presente daquele grupo do Ministério Público, uma amiga traz sempre. Agradeço a doutora Fernanda. Eu estou lá no grupo até hoje, eu falo, o maior presente foi a Nick. Obrigada, Nick. Você foi um presente aí na vida de todos nós. E agora é um presente para todas essas mães que te conheceram, para todas essas professoras que estão aqui. Com certeza, você vai acrescentar muito na vida delas também. Um beijo, amiga. Um beijo, mães. Um beijo, Maria Júlia. Beijo, Dani. Beijo, Ariane. Beijo para todas vocês e até nosso próximo encontro.